Boa noite a todos. Nossa segunda noite do projeto Inove FAIP, hoje com foco na engenharia civil. Então, com muito prazer que recebemos vocês aqui no Salão Nobre, para que a gente possa dar continuidade ao projeto Inove FAIP. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar a vocês os membros componentes da nossa mesa de trabalhos. Eu gostaria que vocês aplaudissem a senhora Tatiana Alonso Gimizo, nossa diretora financeira e representante da mantenedora do Grupo FAEF. Lembrando que a Tatiana é responsável também por todos os eventos de extensão que estão acontecendo ao longo da semana, oferecendo gratuitamente conhecimento para toda a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade em geral. Ao seu lado direito, a professora do curso de arquitetura, arquiteta renomada aqui na cidade de Marília e região, Luca Moreira. Ao lado da professora Luca, atual professor do curso, dos cursos de engenharia da FAIP e palestrante dessa noite, professor engenheiro Erickson de Lima Arvin. Ao lado esquerdo da Tatiana, primeira coordenadora, fundadora, eu diria, do curso de engenharia civil aqui da FAIP, engenheira com muita experiência na área de inovação, professora Nelma Aparecida Matozinho Martinez. E, lógico, é uma honra receber também nossos parceiros nesse evento. E um deles está ao lado da professora Nelma, é o Rodrigo Guimarães Torres, representando a rede de postos Dallas. Ao lado do Rodrigo, a engenheira civil, responsável pela RFS Engenharia, engenheira Rúbia Ronca. Atrás está o corpo docente, mas primeiro eu gostaria de apresentar, também patrocinador desse evento. Já negociei as poltronas que ele trouxe para demonstrar para vocês aqui. Gabriel Coimbra, da Drum Workshop. Professor do curso de arquitetura, como também de disciplinas dos cursos de engenharia civil e elétrica, professor Wagner Claro. Arquiteta e professora do curso de arquitetura da FAIP, professora Heloísa Zanella. Também nova contratação da FAIP para os cursos de exatas, professor Vitor Peixoto. Nosso professor também, desde o início do curso de engenharia, especialista em hidrologia, né? Professor Diego Domingos da Silva. O fera dos cálculos, professor Carlos Alberto Cavalini. E o nosso professor também especialista, há muitos anos atuando na área da engenharia, professor Carlos Roberto de Souza e Silva. Nesse instante, convido para que vocês fiquem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria maculada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria maculada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme de amor a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Nessa noite dedicada aos engenheiros civis, mas lógico que a gente entende que essa área, engenheiros de todas as áreas, civis, elétrico, como também os arquitetos, todos têm a ver com tudo relacionado à construção. E nessa noite, o engenheiro Erickson de Lima Arvin, especialista em gestão de projetos de engenharia e professor do curso de Engenharia Civil da FAIP, estará apresentando o tema Ser Engenheiro entre Crises e a Pandemia, Desafios e Oportunidades, que fomentará aos participantes pensar sobre o futuro do profissional em um mundo que sofreu diversas mudanças. Na sequência, haverá uma mesa redonda com profissionais convidados, mediada por docentes do curso de Engenharia da FAIP, trazendo como assunto central as oportunidades em obras, tendo ênfase no setor industrial. A discussão será mediada pela professora engenheira Nelma Martinez, coordenadora do curso de Engenharia Civil da FAIP, a qual eu passo a palavra agora. Boa noite, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Ainda está chegando mais gente, que eu sei. E hoje nós vamos abordar aí um tema com o nosso professor Erickson, que é a inovação dentro da engenharia hoje na FAIP. O professor está vindo de Prudente, onde ele tem uma obra muito detalhada, especial, que ele vai mais particularizar para vocês, que quem já assistiu a aula dele talvez já tenha escutado sobre isso. A inovação
está à frente da engenharia. Hoje, em visita na minha casa de um inventor, eu falei sobre o nosso evento, convidei também para vir, mas ele falou: Nelma, eu sou tímido, não me convide, põe um engenheiro para falar por mim. Então eu falei: então pode deixar que eu dou uma argumentação aí de vocês. Mas aqui nós temos uma pessoa que também é um inventor, o Gabriel, que trabalha aqui no nosso bairro e desenvolveu uns móveis sustentáveis que estão aqui na frente, expostos para você. E depois a gente vai procurar passar também um vídeo, eu vou pôr nas classes para vocês. A inovação vem de qualquer lugar, basta vocês estarem à frente desenvolvendo os projetos. O engenheiro, o lugar dele é de criar essas possibilidades, analisando as normas, verificando o que é preciso fazer para aquilo se tornar uma realidade. E isso é fácil para o engenheiro, que tem toda uma conduta em cima da formação com o cálculo, com a física, com a química, que são matérias de exata, que já conduzem a personalidade da gente para buscar um meio, uma possibilidade dentro da exatidão. Em cima dos trabalhos que eu desenvolvi, eu tenho muitos projetos de patente que eu redigi, são da área de construção civil e de engenharia. Um que eu sempre cito, e já falei nas minhas aulas que eu dou aqui no último ano de inovação, que eu fiquei muito feliz quando a professora Deise entendeu a necessidade também disso e passou a abraçar, porque eu acho que a documentação científica é importante, mas hoje, mediante todo um trabalho também desenvolvido pelo próprio MEC, que procura cobrar das universidades uma mais proatividade dos alunos, e inserir as atividades de projetos de extensão, de empresa júnior, que está aberta a vocês todos para desenvolverem projetos, terem faturamento, terem desenvolvimento e conhecer inovação. Por que não? A inovação pode ser gerada por vocês. Quando que se começa um estudo de inovação? Às vezes com insight, mas às vezes é muito importante, além do insight, vocês trabalharem com pesquisa de documentação tecnológica, para verificar o que já foi inventado, para que vocês não reinventem a roda, num modo figurativo, aí dizendo. Essa matéria eu dou no meu curso, que será no último ano de vocês. Hoje nós estamos tendo aí o nono período, mas o semestre que vem, se Deus quiser, nós vamos ter essa matéria em conjunto, que eu vou poder abordar vocês, porque quando me formei engenheira, eu não tinha nenhuma informação de propriedade intelectual. E eu sinto em falar para vocês que os engenheiros maiores do projeto de Itaipu, que desenvolveram soluções brilhantes e necessárias do que foi desenvolvido naquela hidrelétrica, realmente solucionaram muitas coisas, porém, quando a Voith Siemens comprou esse know-how, ela vendeu para a China para construir outras hidrelétricas lá no Rio Amarelo e no Rio Vermelho, porém, deixou esses engenheiros de lado. O que acontece com uma obra, com uma criação, quando ela perde a paternidade dela? Quando ela perde quem inventou? Ela deixa de ter a caracterização dela ou toda aquela energia. Hoje, com o estudo da física quântica, a gente vê o quanto isso tem muito a ver com toda a evolução. Então, o engenheiro tem que ter um conhecimento do que ele está fazendo, do que ele pode desenvolver, de documentação tecnológica, para poder aprender a trabalhar e pensar em inovação. Você pode estar reinventando a roda se você não fizer assim. Desculpa, eu me estendi um pouco na minha palestra, mas eu gosto de falar disso porque isso é técnica e vocês têm que ter isso como base. Quando eu me formei, eu não tive, aprendi depois e sou grata a quem me ensinou. Todos os dias estamos aprendendo, eu espero que hoje vocês aprendam. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso palestrante, o nosso professor Erickson, e ele vai falar mais a respeito, mais um pouco do que o Paulinho já falou sobre o trabalho dele, e fazer a palestra. Uma boa noite para vocês. Antes da gente dar início daí a palestra tão esperada do professor Erickson, eu gostaria de também divulgar, vocês têm aí nas cadeiras que vocês estão sentados, amanhã a gente vai receber uma personalidade da arquitetura, que é a arquiteta Camila Klein,
que ela é aprendiz do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, e tem seu nome destacado entre os grandes da arquitetura atual, com projetos apresentados na Casa Cor São Paulo e na Mostra Black. A professora arquiteta Luca Moreira, ela estará apresentando amanhã a Camila Klein. E eu digo não somente para vocês, mas divulguem as pessoas que vocês conhecem, divulguem a familiares. É um curso totalmente gratuito e a gente gostaria de ver esse Salão Nobre aqui lotado com vocês, mas também com as pessoas do seu convívio, tá bom? Agora eu agradeço a presença dos componentes da mesa, convido para que sentem na plateia para acompanharem a palestra do professor Erickson, e depois vocês retornam com a professora Nelma na mesa redonda, tá bom? Aí vocês ficam mais confortáveis para acompanhar os slides. Professor Erickson, desculpa. Muito obrigado, boa sorte, e boa sorte a todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigado. Eu vou pedir licença, como eu estou distante, vou tirar a máscara agora, tá? Só não se assustem, por favor. Então vou tirar a máscara aqui para poder falar com vocês. Boa noite a todos, professores, diretora. Mas que, gente, tá todo mundo aí com frio por causa da chuva, alguma coisa assim, gente? Que é isso? Boa noite, galera. Eu não sei, é que eu tive um problema no ouvido. Eu preciso ouvir melhor um pouquinho. Boa noite, galera. Melhorou um pouquinho, tá? A gente vai tentar melhorar isso com quem tiver aula comigo. Pelo menos a gente vai chegar dando boa noite melhor até julho, pelo menos. Nós vamos treinar o boa noite. Eu vou pedir licença para fazer uma aula só de boa noite. Mas não estilo Cid Moreira, né? Boa noite. A gente vai fazer um boa noite diferente, tá? Pessoal, o que eu vim conversar aqui com vocês hoje? Primeiramente, né, para quem não me conhece, já fui apresentado aqui, obrigado, né? Meu nome é Erickson, tá? Erickson de Lima Arving, sou engenheiro civil, formado há 21 anos, e sou pós-graduado em gestão de projetos de engenharia, também há 8 anos já, e sou professor antes de tudo isso. Eu comecei a dar aula em 1993 já, em cursinhos e tudo mais aí. Então eu sou professor há mais de 25 anos aí, né? E gosto muito disso. Eu gosto de inovação, eu gosto de gente que vem buscar mais conhecimento, gente que quer aprender um pouco mais. Às vezes não aprender, mas também ensinar, porque não pense que professor, e isso os professores acho que podem dizer, que a gente só ensina. Muito pelo contrário. 50% ou mais, muitas vezes nós recebemos de vocês. A gente acaba aprendendo, a gente acaba recebendo muitas coisas, e isso vai nos galgando para a vida, né? Vai nos escalonando aí. Então, o que eu vim falar para vocês é o seguinte: não se assustem com o momento, não tenham medo do momento. Nós vivemos um país, como eu já falei em sala de aula também, que crise aqui é crise, é feijão com farinha. Nós estamos todo dia em crise. Esse país aqui ele é crítico, não é fácil de se viver aqui não. Brasileiro já é herói por nascença, né? Nasceu herói. Porque viver aqui não é fácil. Ser empresário aqui é fácil, né, Rodrigo? Muito fácil. Tranquilo. Trabalhar com justiça aqui, né, Carlinhos, é algo fácil da vida, né? Ser engenheiro aqui, Vitor, recém-formado, é coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, gente, não se assuste. Isso é assim, ó, lá na época do Carlinhos, o Carlinhos está conservado, para quem não sabe, mas o Carlinhos está o quê? 90, quase 90, né, Carlinhos? Mas está conservado, está tranquilo, né? Como eu brinquei com um aluno aí esses dias também, né? Mas, gente, o que acontece? Brasil, a gente fala de corrupção, de não sei o que tal, ele começou aqui, dia 22 de abril de 1500. Foi quando começou. Então, gente, não adianta a gente, lógico, politicamente e tudo mais, nós nos posicionarmos, nós querermos o melhor. Cara, show, é isso mesmo. Mas o que não adianta é a gente baixar a cabeça e ficar reclamando. Todo dia ficar falando, tá difícil, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, mas eu não consigo, eu não estou trabalhando na área, eu isso, eu aquilo. Vou contar para vocês durante a palestra, já contei para alguns alunos, daquilo que eu vim de crise. Eu vim de dificuldade também. No começo, depois no meio, não sei como será o fim. Né? Mas
Gente, o que a gente não pode é ficar procrastinando na profissão. O que nós temos é que encontrar solução. E aqui vem o tal negócio, gente. A primeira função e a primeira formação de um bom engenheiro. Um bom engenheiro não vê problema. Ele enxerga solução. Ponto. Ah, mas está difícil aqui, está quebrando. Como eu vou fazer para consertar ou para substituir, ou qual é a solução que eu vou tomar? Ah, mas o cálculo disso é muito difícil. Liga para o Carlinhos. Liga para ele lá. Vai dar um jeito, vai te ajudar. Faz isso. Depois eu passo o telefone dele para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Então o que acontece, gente? Tem problema, quer editar alguma coisa, quer fazer alguma coisa? Fala com a Nelma. Dá um jeito. Quer novas tecnologias? Poxa vida, a Rúbia veio aqui só para falar disso para vocês. Então nós temos diversas variantes, essa palavra a gente está ouvindo aí todos os dias, né? Agora desde um tempo, mas variantes profissionais, a gente tem um monte delas. Eu não preciso só projetar, eu não preciso só calcular. Eu tenho muitas outras coisas para fazer dentro da engenharia. O engenheiro é um excelente gestor por natureza. O engenheiro é um excelente administrador por natureza. O engenheiro é um excelente enfrentador de problemas por natureza. E isso é um bom engenheiro. É aquele cara que acorda cedo pensando que ele vai resolver muitas coisas até o final do dia, mas que ele não vai enxergar problema. O problema é só uma parte da solução que ele já encontrou. Ponto. É assim que funciona a nossa profissão. Isso é a engenharia. Então eu vou falar um pouquinho do mercado para vocês, desafios e, principalmente, oportunidades. Não pretendo aqui descobrir roda, ensinar vocês para onde... Ó, engenheiro é metódico, né? O tapete que está tortinho, vamos arrumar ele. Não adianta a gente chegar aqui e querer falar para vocês, ó, a receita é essa. Cara, a receita se acha no Google. Você digita a receita lá, ele vai te dar a receita e você faz a receita. Agora, se vai ficar bom ou não o que você vai fazer, quem vai fazer é você, não sou eu. Então, quando eu vou cozinhar em casa, é uma das coisas que eu gosto, quando eu vou fazer, hoje eu não decoro nada, eu vou no Google, tudo de bom, tudo de gostoso, tudo de não sei o que, né? Baixo a receitinha lá, pego, acho essa receita e vou fazer a comida lá que eu quero fazer, o prato que eu quero desenvolver. Agora, se vai ficar bom ou não, é uma outra história, tem um processo para isso, para entrega. Então, o que acontece? Oportunidade, gente, milhares, infinitas. Bom, aqui eu já falei, né? Engenheiro civil. Eu tenho uma empresa também que hoje ela diminuiu bastante, mas era um grupo de engenharia, mas que eu continuo trabalhando com ela e estou desenvolvendo, como a professora Nelma falou, uma obra muito interessante, gente, uma oportunidade também que está tendo na rede do Rodrigo ali, na Ipiranga. Eu faço uma obra de ampliação de tanques na base da Ipiranga, lá em Prudente. Então eu faço uma ampliação lá. Eu não posso mostrar fotos, não posso nada, porque tudo dentro da Ipiranga é segredo de Estado. Eu não posso fazer isso. E outra que lá dentro também não se pode usar celular, não deveriam usar nos postos mesmo, porque é uma ignição de explosão. Então eu não posso. Quando eu conversei com o Carlinhos a primeira vez, para vir aqui para a FAIP, até passei para ele um WhatsApp lá, porque eu estava dentro do container, e falando, ó, eu não posso falar, falo isso quase todo dia com a professora Nelma, professora, agora estou dentro da obra, não consigo. Aí eu troco um WhatsApp dentro do container, que é distante alguns metros dos tanques. Então é uma obra bem interessante. Gente, nicho para especialização em engenharia petrolífera. Bora. Bora. Ah, mas o Brasil, a crise... Bora, faz. Portuária? Faz. Vai. Tá? São nichos que estão aqui. Estão aí. Mas para isso você vai ter que estudar, né? Então você vai ter que fazer. Não cai de graça, não cai do céu. Não cai como chuva. A única coisa que cai do céu é chuva. Então não tem poluição hoje em dia, né? Mas, sabe, não tem o que se fazer, tá? Bom... Aqui um pouquinho também, que eu já falei para vocês, algumas obras que eu fiz aí, fiz diversas obras grandes aí, gente, graças a Deus, mas também fiz muita obra residencial, já comecei de algum lugar também, então fiz muita coisa. Eu estou em obra industrial já faz alguns anos, e de franquias de shopping, que a gente trabalha bastante também, com steel framing, fazendo ampliação dentro de shopping. Hoje é a melhor solução que você tem, hospitais, né? Hoje eu trabalho muito também, fornecendo inclusive projetos e tudo mais, para hospitais e para shopping. Fantástico. Isso aqui veio para realmente ficar, com todos os problemas que o Rodrigo vai apresentar também, de quem começou vendo um princípio disso. Para vocês terem uma ideia, em 2000 eu escrevi um livro sobre drywall, porque o drywall estava entrando realmente no Brasil, mesmo ele estando aqui desde os anos 60 no Brasil.
Porém, ele demorou tudo isso aqui para realmente alguém começar a aplicar isso de verdade. Drywall é diferente daquilo ali, tá? É igual, mas é diferente. A Rubia depois explica. Então, o que acontece, gente? 2000. Bom, 2014, você fez a obra? 2005 fez a obra. Oi? 2015, me perdoe, Rodrigo. 2015. Nós estamos falando de um adolescente de 15 anos que ainda está em avanço. Hoje é um jovem de 21 anos, que na época não era nem steel ainda, era só drywall. Então, steel, a primeira obra de steel que eu fiz, 2003, 4, 5, eu não lembro ali, mas foi mais ou menos por ali, em Ponta Grossa, Paraná, de onde eu sou natural. Bom, então o que nós vamos falar, gente? Vocês falam muito de crise hoje, né? Vamos voltar um pouquinho? Em 2014 eu estava no meu primeiro ano como professor na Oeste, estava já na região oeste paulista há 4 anos e pouquinho, já estava aqui. E o engenheiro civil era um engenheiro bem procurado, eu tinha lançado alguns livros aí e tal, depois a gente fala sobre isso. Então procura-se, né? No Brasil aí, diziam que até 2015, por exemplo, nós precisaríamos aí de 300 mil engenheiros. Hoje eu liguei para o CREA São Paulo, lá de Prudente, pedi a informação de quantos engenheiros nós temos hoje em São Paulo. Eles não souberam precisar, em São Paulo não, me perdoe, no Brasil. Eles disseram que nós partimos de um número que vocês vão ver aqui, para mais ou menos 64 mil engenheiros realmente atuantes com CREA no mercado. É o que me passaram. Você é do CREA também, Carlinhos? Não? É porque senão poderia ter informação mais precisa. Quem me passou foi a Cristiane lá e ela não sabia dizer o número exato. Então ela falou, professor, para lhe ajudar, mais ou menos isso. Então eu não tenho assim a precisão dos números, tá? Mas era o que precisava. A gente tinha aí Olimpíada, Copa, nós tínhamos um monte de coisa acontecendo no Brasil, então nós estávamos acelerados. Aí você pensa no seguinte, gente, estádio de futebol, hospital e presídio, por exemplo, fora os 2 primeiros que trazem benefício para a sociedade depois, por longa data, o outro eu não sei tanto benefício assim, né? A região do Oeste Paulista ela foi premiada com diversos desses, né? Se não me engano são 27 ou 28 prêmios desses. Aí vem aquela frase, vai gerar um monte de emprego, vai gerar não sei o quê. Por quanto tempo? Né? E como isso vai funcionar? Então, quando se prometia aqui um monte de coisa, por quanto tempo? Até quando? Então, existe um início, um meio e um fim definido. Então, os empregos que vêm depois talvez não sejam tanto para a nossa área. Mas existe o quê? A oportunidade. Muitas vezes, em volta de um aeroporto, você tem só a obra do aeroporto e um descampado. Vai nos aeroportos de hoje. Vai para Guarulhos. Vai para Afonso Pena, em Curitiba. Vai para o Rio Grande do Sul. Vai para o Rio de Janeiro. Hoje você tem um monte de prédio em volta. Já estão pensando até em mudar os aeroportos, porque né, o avião tem que meio que deitar já para poder pousar. Então as oportunidades que estão em volta é que eu tenho que ficar vivo, não no foco daquilo que está vindo para lá. Bom, tínhamos isso aqui, nós tínhamos 32 mil formados no Brasil como engenheiros, nós perdimos lá para a China, e uma boa notícia para vocês, a gente continua perdendo, graças a Deus, porque então precisa de engenheiro, então preciso formar mais, preciso fazer mais. Então tem mais oportunidade para vocês. A hora que chegar nos 400 mil lá, será que não estagnou? Será que não ficou difícil? Né? Lá tem quantos milhões de habitantes? E aqui? Né? Então, pensa bem. Até onde é a desvantagem? Então nós tínhamos aí os profissionais da engenharia. O Brasil deveria formar o dobro de engenheiros, isso era dito, né? Nós tínhamos o início da indústria petrolífera e afirmo para vocês como quem está hoje trabalhando dentro de bases de combustíveis e fazendo obras industriais desse ramo, continuem. Depois vocês falam com o Rodrigo, dono de posto ganha muito dinheiro, dono de posto é milionário, né? Ganha muito dinheiro. Oi? Bom, isso aqui são informações aí do próprio Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, tá? Isso aqui era um mercado em 2014, você tinha um ganho inicial de R$4.000 em média, e um salário aí no auge, para quem está na minha fase de idade aí já tiozão, né? Em torno de 10 a 20 mil mais ou menos, tá? Isso era mais ou menos o salário. Depois a gente fala sobre a profissão também. Aí veio 2015, e fez assim para nós. Né? Com perdão para a faculdade aí pela imagem, mas né? Não tinha outra. Essa é a grande verdade. O Bob, construtor ali, parou de construir.
né? E aí olhou para nós e fez isso. Veio um furacão. O furacão nosso no Brasil é político, né? Não vamos nem falar de bandeira política nenhuma, porque não interessa. Então, até aqui está tudo bem, né? Era o que nos falavam em 2014, no início de 2015. Furacão, 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 beicinho, né? Estou aqui. E este Oscar especial vai para a corrupção. Um monte de coisa, igual eu falo, sem denominação, sem bandeira política nenhuma. Isso é o Brasil. Bom, ali foi quando começou a corrupção, então tudo certo. Aqui realmente estava tudo certo. Nada, né? Tudo certo, nada resolvido, como dizem. Então a engenharia trouxe a crise. E a crise tem essa carinha aí, né? Quando vem a crise, a gente fala, puxa vida, e agora? Aí quem é casado, ou o marido ou a mulher tem depressão, os filhos passam necessidade, vem todas as dificuldades. Quem é empresário, muitas vezes, como hoje, precisa fechar por uma solução óbvia. Eu tenho quem trabalhando para mim? Colaboradores. No caso da construção civil, muitas vezes o colaborador não colabora, mas ele é colaborador, né? Então o que acontece, gente? Não tem jeito. Vocês hoje devem ir aí no shopping e tudo mais, as lojas do centro. Aqui eu já percebi que Marília também, ela sai um pouco do centro, e assim como é lá em Ponta Grossa, os bairros são bem infraestruturados, é um pouquinho diferente do que eu vejo em Prudente. Então você acaba tendo muito comércio nos bairros, banco, etc e tal, posto de combustível, tudo. Só que o que acontece, gente? Crise é crise. É difícil. Não é fácil. Aí o que aconteceu? Opa, voltou tudo aqui? Eu apertei alguma coisa diferente aqui, gente? Ah, não. Tem um slide aqui que eu acho que eu fiz errado aqui. Então o que acontece, gente? Aí começaram todas as notícias das dificuldades de engenheiros perdendo emprego, engenheiros trabalhando de Uber. Tiozinho aqui precisou trabalhar de Uber. Tiozinho que precisou fazer um complemento financeiro, porque ficou difícil, muito difícil. Mas me derrubou? Estou aqui. De jeito nenhum, não derruba não. Então aqui, 600 mil demissões em 12 meses, recuo de 5%, perda de 12 milhões na Bolsa, gigantes do setor em processo de recuperação judicial. Não vamos nem entrar em questão aí, mas vocês sabem o que aconteceu com a construção civil, o que aconteceu com as construtoras. Odebrecht, a maior delas, teve queda de 32% nas vendas dela. Então, nós tivemos aí um monte. E quantos engenheiros há no Brasil hoje? Eu falei para vocês mais ou menos uma média, tá? De formados aí com CREA e atuantes, mais ou menos 64, 65 mil aí, tá? Isso eu estou falando de 2014 para cá. Se nós tínhamos 32 mil, as faculdades de engenharia estavam com o quê? Muito acadêmico de engenharia. Nós somos de uma época, né, Carlinhos, de dar aula para 9 turmas ao mesmo tempo, assim, de quantidade de pessoas na sala de aula, assim, absurda. Tinha muito. Eu não sei quando você formou, Rubem, mas quando nós fomos professores aí isso estou falando 2014, 2015, 2016, início de 2018, muita gente. Na minha turma de engenharia, em 1991, quando eu entrei em engenharia, nós entramos em 45 alunos, era uma turma e só tinha a faculdade estadual lá em Ponta Grossa, não tinha outras. Era só a faculdade estadual com engenharia. 45 alunos e nós formamos em 8. Eu cheguei a participar de turmas, acho que a maior lá foi 120, se não me engano, alunos formando. Já imaginou a quantidade? Então isso aqui tudo continuou saindo no mercado. E saiu no mercado numa hora difícil, sim, concordo. Então, além da crise econômica, escândalos, corrupção, janeiro de 2015, 2017, o número de demissões superou 48 mil. A retomada de algumas poucas obras foi iniciada pelo governo, muitas obras vieram públicas, você já não tinha tantas obras privadas, mais com investimento de capital próprio. Então, bastante difícil e a gente ficou triste aqui. Ficamos ali tristinhos, chorões, procrastinando um bom tanto, com muita dificuldade. Só que, apesar das oscilações da engenharia civil, ela continua sendo uma das áreas da engenharia mais promissoras, de todas as engenharias.
Eu queria vir até no slide aqui e falar para vocês o seguinte, gente. Ser engenheiro civil, eu não sei se a professora me permite, né, mas eu falo isso para os meus alunos, me perdoe também, professora, tá? Peço desculpas já, eu não quero estar demitido amanhã já, por favor. Mas ser engenheiro é foda. Eu já falei isso para vocês, gente. Ser engenheiro é a melhor coisa que tem. Porque engenheiro, eu não consigo trabalhar de engenheiro. Legal. Mas tem um concurso público para ser gestor de um banco, para ser gerente de um banco, alguma coisa. Eu te garanto que o engenheiro civil passa. Fácil. Ah, mas um banco privado está contratando diretores, não sei o quê. Cara, eu te garanto que se você fez a tua parte durante a faculdade e você fez inglês, se você conseguiu fazer teu inglês, porque, cara, não é só a cerveja na quinta e na sexta. Substitui isso aí por alguma coisa de qualificação, tá? Não adianta você ir só com o diploma. Mas se você fez o teu inglês, se você fez aí as ferramentas gerenciais que existem, né, das quais eu falo muito, MS Project, entre outros aí, se você fez tudo isso, se você aprimorou o teu Excel, não adianta saber só a formulazinha de igual, soma, não adianta. Você precisa de mais. Estou mentindo, Vitor? Precisa de muito mais. Você precisa saber mais do que isso. Se você fez isso, esse banco privado, ou essa indústria privada, ou alguém vai olhar o teu currículo e vai falar, opa, esse é o cara. E aí vem o seguinte, o que aconteceu ontem? Ontem, professora, teve um ex-aluno meu, da UniOeste lá também, que, mas professor, isso ele falou para mim na semana passada, surgiu uma vaga, conversando por WhatsApp, né? Surgiu uma vaga em Goiânia, não sei o que tal, e para gerenciar, fazer gestão de uma obra. E um cara bom. E mas ele está pedindo lá 5 anos de experiência, conhecimento nisso, conhecimento naquilo. Poxa vida, aí vieram, me falaram para mandar o currículo, eu não vou mandar. Eu falei, manda o currículo, monta um escopo no teu e-mail lá, escreve por que você quer a vaga, mostra que você é o cara. Mostra que você é quem ele precisa. Está trabalhando. Foi chamado hoje. Aí ele me passou um WhatsApp agora há pouco não, né, no início da tarde, falando para mim, professor, deu certo a vaga, me chamaram. Claro que chama, cara. Por quê? Você é engenheiro civil. O que engenheiro civil é? Perdoe. É foda. Engenheiro civil, cara, engenheiro é ser engenheiro. Então, aproveita esse diploma. Aproveita isso. Não comete o erro de sair da faculdade e fazer o que muitos fizeram e ainda estão fazendo aí fora, que desmerece a minha profissão, a profissão de quem já está aqui com 20 anos ou mais de formado, e chega lá e diz assim, eu estou cobrando para fazer o projetinho, doeu, projetinho, fazer o desenho, doeu. Não tem isso na nossa área. Nós desenvolvemos projetos, nós planejamos projetos, nós calculamos projetos. Cunhinho é aquilo que é bonitinho, é o patinho feio. Então não tem isso. Então não sai lá fora cobrando 5, 6, 7, 10 reais o metro quadrado para fazer projetinho. Se você faz projetinho, você vai derrubar essa casinha de steel frame, que daí é casinha. Não é um projeto, não é um desenvolvimento de uma estrutura em steel, em light steel. Não é uma estrutura. Então aqui não tem casinha, aqui não tem projetinho, aqui não tem, vamos fazer um planejamentozinho. Não tem isso. Você é engenheiro. Engenheiro desenvolve, engenheiro faz. Tá? Com tudo isso, você começa a sorrir. As cidades que hoje têm mais vagas, cara, não adianta, essas são as cidades que ainda têm mais vagas. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. São as cidades com mais vagas de engenharia. Eu não tenho aí a quantidade por cidade, mas são as que mais oferecem, tá? Eu mesmo, quando passei a minha, entre aspas, crise financeira, crise profissional e tudo mais, eu acabei buscando muito em Curitiba, principalmente, porque na época eu foquei muito onde era a minha terra, onde era meu Natal, onde eu nasci. Nasci em Ponta Grossa, ali pertinho, juntinho, falei, aquela região é bom. E falo de Ponta Grossa também, assim, eu acho que Marília é bastante industrial também, assim como Marília e Ponta Grossa é muito industrial.
E hoje eles estão desenvolvendo isso tudo que a Rúbia vai apresentar para vocês aqui, que o Rodrigo vai falar, a respeito das novas tecnologias, inovação, que o Gabriel vai falar aqui também. Cara, eles estão aceitando muito isso. Muito, muito. E o que acontece? Por exemplo, hoje vai sair um edifício lá de 50 pavimentos. Já iniciaram, já estão no piso térreo, já fizeram as fundações, eu visitei a obra durante as fundações e tudo mais. Gostaria de estar ainda na época sem Covid, sem não sei o quê, para poder pegar os meus alunos da pós-graduação da Oeste, que eu dou lá ainda, e levá-los lá, sabe? Porque é fantástico, é uma obra como poucos veem. 50 pavimentos, agora em Curitiba está saindo um projeto, eles estão desenvolvendo esse projeto, não é projetinho, então estão desenvolvendo projetos para um edifício de 80 pavimentos, e tem um segundo já para 120. Tá? Então, pensem, olhem, isso aqui, busca isso. Só que aí vem um outro quesito. Nós vivemos uma juventude que, essa última geração, eu tenho filhos também, um com 25 anos, a minha filha com 23 e um filho com 13. Essa geração de 20 e poucos ainda quer ser uma geração canguru. Vocês querem continuar na bolsa do papai e da mamãe? Vocês querem continuar ali? Da segurança da terra de vocês? Querem continuar assim? Se quiser continuar assim, talvez sim seja difícil a profissão. Talvez sim, porque nem sempre, né, santo de casa faz milagre. E engenheiro civil, para ser engenheiro civil, ele vai ter que pegar um trechinho. E engenheiro civil, para ser engenheiro civil, tem que trocar a bota ali fora para entrar aqui dentro para fazer a palestra, mas a bota está cheia de barro. Engenheiro civil sobe lá em cima e mexe na treliça para ver se a treliça vai cair ou não. Engenheiro civil faz isso. Mas você vai cair de lá? Vou. Se precisar, vou, né? O capitão afunda com o navio. Então vamos lá. Ele é o único que não pode sair do navio. Os outros saem. Sai toda a tripulação, saem todas as pessoas, mas o capitão fica. E afunda com o navio, se for o caso. Então, isso somos nós. Essas são nossas características. Vocês querem fazer? Chamaram esses dias para Manaus. Chamaram bastante, porque Covid em alta lá, todos os problemas ninguém queria. Salário de 30 mil reais para o engenheiro. Quanto tempo de formado? Não sei, se tiver formado tá bom. Então dava para ir. Pará, Roraima, mas aí você tem toda a questão das doenças, do momento em que estamos vivendo, aí lógico, né? Põe na balança e faz. Mas tem vaga? Tem. Tem vaga no Paraguai? Tem, bastante para nós, engenheiros, tem bastante. Mas se quer sair de casa e ficar alguns milhares de quilômetros longe de casa, aí você tem que pensar. E aí eu brinco muito, né? Que o maior problema às vezes não é nem o pai e a mãe, né? O maior problema que se enfrenta, e eu vejo isso em casa, né? Mas o meu amor, estou namorando faz tanto tempo, como é que vai ficar o momô? Né? Então, gente, vai ficar, vai continuar. Vai ficar ali. Se é momô, se é amor, vai continuar. Quando você voltar, vai estar ali. Mas, cara, você vai perder a tua oportunidade? Engenheira mulher hoje está vivendo um bom momento para engenharia civil, eu acredito. Vocês enfrentam outros problemas que eu comentei com a Michele, que eu lembro da engenharia elétrica, porque ela é a única menina da engenharia elétrica daquela turma. Então, não tem como esquecer o nome dela. Então, a Michele, eu comentei com ela, que ela trabalha na Nestlé, e eu não estou vendo ela por aqui, então por isso que eu estou até falando também, mas o que acontece, gente? Comentando com ela que o maior desafio não é ser engenheira e ser mulher no contexto profissional apenas, porque hoje a igualdade financeira até está se alcançando, dependendo do mercado, mas está se alcançando sim. Porém, vocês mulheres sofrem outros problemas, né? Outros preconceitos, que tem que se enfrentar a isso e se mostrar com uma determinada postura. A empresa que me trouxe para a região do Oeste Paulista, a minha chefe, né, Lenita, era mulher, né, a Lenita, e era engenheira na empresa há 10 anos e pouco. E com uma respeitabilidade dentro da empresa que me trouxe, fantástica. Fantástica. E foi quem me chamou, quem me contratou, quem me mandou para cá, empresa lá de Curitiba. Mulher. Então, mas tem dificuldade, como é que eu vou ser engenheira? Mas como é que eu vou na obra para ser engenheira? Quando eu venho aqui, vejo a Joyce aqui no meio do auditório. Quando eu vou não sei aonde, tive muita estagiária, muita estagiária, sei lá, acho que eu tive uns 40, 50 estagiários dentro da empresa. Mais de 50% mulher.
E iam para a obra e se sujavam e caíam, uma chegou a cair na obra mesmo, levantar, continuar, empina o nariz e vai. Porque aqui vem uma segunda característica do engenheiro que eu falei em sala de aula também, gente. Além do engenheiro falar baixo aqui, né, ser foda, o que acontece, gente? Engenheiro é metido. Engenheiro é bom, engenheiro que não é metido não é bom. Engenheiro bom é aquele que finge que sabe, mas ele aprende para saber. Ele sai da obra às vezes sem e agora, mas ele vai para casa buscar uma referência bibliográfica, vai ligar para um amigo, vai achar um jeito, mas ele vai dar a resposta. Espera aí só um instantinho. O que o senhor perguntou mesmo? Pois é, eu estava pensando, hoje com a chuva está meio complicado, só um instantinho, nós já vamos conversar. Espera aí, estão me ligando aqui. Você sai, foge. Estão te apertando, mestre de obra está te apertando, né? Você é recém-formado. Cara, mestre de obra adora ver a cara de moleque. Nossa, rapaz, adora. Mestre de obra viu um molecão na frente e fala, é esse. Né? Aí a primeira pergunta que geralmente o mestre de obra faz, como é que faz aquela treliça lá? Que ideia o senhor me daria? Cara, você nem viu treliça. Às vezes você passou na faculdade, você faltou aquela aula. Né? Você fala, pois é, estava pensando, peraí só um instantinho. Peraí, já lhe respondo. Alô? Peraí, surgiu uma emergência aqui. Só um instantinho, a gente já vai. E sai. Cara, vai pesquisar como é que faz essa treliça. Depois você volta e responde para ele. Ou então você faz o seguinte, se ele falar, é que eu estava pensando, você pergunta para ele, o que o senhor estava pensando em fazer? Não, eu estava pensando em pôr aquele pontalete lá e fazer mais ou menos aqui. Nossa, o senhor tem ideias muito boas, eu não sei. Mas o que o senhor acha? Esse pontalete, esse negócio aqui, de repente, eu não sei como falar, o que você acha de colocar aquele negocinho ali? Esse negocinho ali mesmo, estava pensando em colocar ali. E, cara, desenvolve. O cara sai falando, pô, manja, hein? E você sai falando, ufa, meu Deus, vou estudar esse negócio. E sai estudar. Estudo contínuo. Engenheiro continuado. Aqui desmistifica uma coisa que eu vi com a professora Nelma aqui, por exemplo. Leitura. Vocês sabiam que engenheiro sabe ler? Não sei se vocês sabiam, mas engenheiro sabe ler. Engenheiro é alfabetizado. Engenheiro não é analfabeto, não, gente. Esse negócio que engenheiro não pega um livro, engenheiro não lê, engenheiro não sei o quê. Se você faz isso, desiste, fala com a faculdade e termina de pagar suas mensalidades, mas sabe que você está jogando o dinheiro fora. Porque engenheiro lê sim. Engenheiro se atualiza. Hoje vocês têm, igual eu falei, vocês têm o Google. Você não quer pegar livro, comprar livro e tudo mais? Cara, vai lá e compra, baixa livro em PDF, craqueia, né, como dizem, faz um monte de coisa aí, mas vocês conseguem artifícios para ter essa aquisição intelectual. Busca, mas engenheiro lê sim, tá? Então, as cidades, média salarial do engenheiro civil, de 2015 para cá, continua sendo uma média de 4.374 até 12 mil e pouquinho, 18 mil e pouquinho ali, tá? O que acontece, gente? Hoje, com o mercado da forma como está, muitos engenheiros mais novos estão aceitando. Hoje eu tive também, além do menino que conseguiu lá em Goiânia, um outro menino conversando comigo, e a irmã dele também estudou conosco, estudou com o Carlinhos lá também, acho que foi até companheiro do Vitor e tudo em faculdade. Mas o que acontece? Hoje eu fiquei sabendo assim, cara, aceitou uma vaga de estagiária. Uma arquiteta de renome lá também e tal, chamou para estágio e ela formada. Aceitou uma vaga de estagiária. Aí, pensa bem, né? R$500. Eu sei que no limite do desespero e tudo mais não é fácil. Eu entendo perfeitamente. Trabalhei de Uber, né? Então eu entendo perfeitamente. Mas, gente, eu sou bem sincero. Bate no meu portão, pedir um projeto, é um projeto. Então, o meu projeto custa tanto porque eu sou engenheiro. Me aconteceu em 2017, de um empreiteiro, e quem já me conheceu um pouco aí sabe que é mais ou menos por aí mesmo, bateu no meu portão um empreiteiro que tinha acabado de mudar na minha rua. Esse empreiteiro bateu na minha porta, o senhor é engenheiro, né? Fiquei sabendo, porque o vizinho, não sei o quê, né? Cidade pequena, todo mundo comenta, né? Senhor engenheiro e tal, o senhor não faz um desenho para mim? Eu falei, ai. Falei, pera aí, só um instantinho. Meu filho na época, hoje está com 13, tinha aí seus 8 anos mais ou menos. Chamei meu filho, falei, Tiago, vem aqui um pouquinho. Meu filho veio, falei, senhor, só um instantinho.
Falei, você faz um desenho pro tio aqui? Aí o cara, como assim? Fora de brincadeira, gente. Falei, como assim? Falei, não, peraí que ele já desenha. Casinha, faz o cachorrinho, alguma coisinha. E se o senhor quiser desenhar papai e mamãe, ele desenha do lado também. Mas é R$80 o desenho dele, tá? Porque o menino é artista. Pode ser? Ele, não, peraí, desculpa, eu não estou entendendo. Você está falando, não, é que eu projeto. Eu faço o projeto, eu desenho, eu não faço. Desenho é outra história. Desenho meu filho faz. Agora, eu projeto. Meu projeto custa tanto. Aí fui conversando. No final das contas, eu acabei fazendo o prédio de kitnet deles lá, perto do Campus 2, lá, e acabou saindo do papel. Deu certo no final das contas. Acabamos amigo, hoje a gente conversa, toma cerveja, mais um monte de coisa. Mas, cara, se valoriza. Isso é um outro requisito. Se valoriza. Ah, não tenha medo. Não deu certo um, espere, vai bater na tua porta o segundo. Calma, calma. Mas não comece conhecido como aquele que faz desenho. Como aquele que assina. Gente, você vende assinatura agora? Né? Tem até na internet isso. Tem até na internet isso. É uma máfia de assinatura de projeto. Eu conheci numa cidade aí, tinha um cafezinho na frente da prefeitura, ficavam os engenheiros da própria prefeitura sentados no café lá, cada um que entrava para solicitar alvará, essas coisas que não tinha engenheiro, eles chamavam R$100, R$200, R$150 para assinar. Máfia da assinatura. Bom, gente, a gente vai passando aqui, ó, salário novamente, eu falando aqui, engenheiro com experiência de 3 a 5 anos, engenheiro com experiência de 6 a 9. Gente, dá para ganhar, viu? Eu sou bem sincero para vocês. Você passou de 10 anos aí como engenheiro, dá para você ganhar sim. Acima de 10 mil você consegue ganhar sim. É bom falar em valores, porque dinheiro é algo que, igual diz, não traz a felicidade, mas ajuda num tanto, né? Vixe Maria, como eu sorrio quando eu recebo. Né? Quando eu não estava recebendo, eu chorava. Né? Então, eu acho que dinheiro não traz felicidade mesmo, porque tem um monte de gente milionária se suicidando, até com depressão e tudo mais. Mas, cara, dinheiro ajuda bastante. Então, vocês querem ganhar, então foca em ganhar. Mas foca em ganhar. Tá? Então, o que fazer? Como engenheiro, na crise, a vaga é sim. Existem diversas opções de carreira, gente. Existem aqui, ó, modalidade com mais profissionais ativos na área. Dos mais de 1,5 milhões de profissionais cadastrados no Conselho Federal, 273 mil têm o título de engenheiros civis atuantes e realmente recolhendo a RT e tudo mais. A Cristiane me passou mais ou menos 64 mil desses 273 mil diplomas que saíram aí, títulos, tá? É que é diferente. Você ir lá, se formou aqui, leva no CREA, tira teu CREA. Eu tenho, pelo menos, eu acho que 30% dos meus alunos que eu tenho lá, que se formaram e estão em outras áreas. Mas não são outras áreas, é porque eles aproveitam a engenharia como gestores, supervisores, coordenadores, alguma outra coisa, que de repente, né, não precisa assinar a RT. Engenheiros sempre ganham bem, em comparação com as outras profissões, sim, sim. Eu falo pelo seguinte, eu tenho dentro de casa uma das pessoas que tem a profissão mais desvalorizada no Brasil, não é a mais, eu acho que é a mais desvalorizada no Brasil, e que deveria ser a maior, da qual eu também me incorporo. Só que a minha esposa é pedagoga, é professora de ensino público. Então ela dá aula concursada no município lá. Para muitos, olha o salário do município, nossa, é melhor do que muitos outros municípios. Sim, é melhor do que muitos outros municípios, inclusive da minha terra natal, lá em Ponta Grossa. É melhor do que lá, mas está longe de ser bem valorizado. Se eu trabalhar na semana como engenheiro 10 ou 12 horas, eu já ganho mais do que ela que trabalha 44. Fácil. Fácil. Sem precisar fazer muita coisa. Só me dedicando com algumas coisas. Por vezes o desenvolvimento de um projeto já vai te garantir acima disso que eu falei ali dos 4 mil e pouco. Mas depende, logicamente, do teu know-how, do teu trabalho, da tua dedicação, da tua busca, de você ser uma coisa que eu tenho num livrinho que eu escrevi lá, que chama O Engenheiro Comercial. Ali eu falo principalmente de como você sair no mercado, como você vender o primeiro produto que você vai ter que vender, você mesmo. É o primeiro produto. A primeira coisa que você vende é o teu intelectual, é o teu conhecimento.
E vocês não imaginam que quando você começa a vender intelectual, vale mais do que você operar. Vale mais do que você executar. Você ser planejador de obra, muitas vezes você ganha mais do que executor de obra. Porque o intelectual só você tem. Quando você detém novos conhecimentos, novas tecnologias e consegue fazer com que o mercado enxergue isso, e você consegue disseminar isso, é só você que tem. Professor, mas então, e se surgir um concorrente? Cara, que maravilha! E tomara que o teu concorrente seja bom, para não estragar o mercado. Tomara que o teu concorrente faça o teu preço um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas que ele não seja aquele cara que faça 50% do teu preço. Por isso que eu falo muito para os meus alunos, falo para os meus amigos, falo, olha, vamos conversar? Tem tudo isso aqui de obra aqui no mercado, vamos conversar? Cartel isso? Monopólio? Não. Divisão realmente profissional. Para e conversa, mas valoriza esse mercado. Não deixa, conversa com o teu concorrente. Não deixa a coisa cair, porque se cair, cai todo mundo. Foi o que aconteceu nos últimos anos conosco, com a saída de muitos engenheiros. Então, existe uma tabela do CREA, tá? Eu não vou passar aqui para vocês ela, eu vou passar um pouquinho esses textos aqui, que eu já fui falando no meio, tá? Sobre as mulheres na engenharia. Hoje, as engenheiras representam mais ou menos quase 20% aí do mercado, tá? Então, eu acho que nós estamos alavancando muito bem para isso. Nas faculdades, 42% já eram mulheres. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, na minha turma nós tínhamos, dos 45, eu acho que eram 6 ou 7 mulheres. E quando nós formamos, não formou nenhuma. Não formou nenhuma quando eu formei. Nenhuma, todas desistiram. O preconceito já estava dentro da faculdade naquela época. Ah, mas estou falando de uma longa data? Anos 90. Então estou falando aqui atrás. Ah, mas o Brasil, não sei o quê. Cara, o Brasil só tem 500 anos, isso para um país é muito novo. Nós somos um país que, se vocês estudarem a história, quantos foram os presidentes que terminaram o seu mandato? Na realidade, quantos foram os mandatos que o vice assumiu? O primeiro presidente republicano do Brasil, quem terminou foi o vice, não foi ele. Busca na literatura aí para vocês verem. Desde lá. Então, principais áreas de atuação na crise, nós temos o seguinte: gerenciamento de projetos. Olha que maravilha, gente. Aqui vem o seguinte, quando eu falei de estagiário lá atrás, uma coisa que eu gosto muito quando eu contrato estagiário é tirar o papel higiênico do banheiro e pôr um purgantezinho para ele na comida, para ele poder ir para o banheiro, que aí eu vou descobrir se ele é um bom gestor. Por quê? Se ele é aquele estagiário que ele chega no banheiro, demora, o cara não grita, nem nada, né? E sai do banheiro depois de executar a sua obra, executou a sua obra, saiu do banheiro, não tinha papel higiênico, como que ele fez o acabamento dessa obra? Aí eu fico me perguntando, mas como que ele deu o polimento necessário na parede? Né? Como que ele contratou a bailarina para fazer o piso polido industrial? Né? Como que ele fez a pintura do gesso acartonado, do drywall? Né? Ou como que ele fez a textura no USB? Né? Como que ele fez isso? Agora, se ele é aquele que levantou no meio e disse, está faltando papel aqui, mas ele já começou a obra, eu já começo a acreditar nele. Porque eu já falo, opa, peraí, tem solução, quer aprender, né? Então ele está no meio da obra ainda, então vamos aprender. Agora o melhor é aquele que abre a porta e diz, peraí, está faltando papel higiênico aqui. Porque gerenciamento de projetos, quando vocês fazem ou gestão e planejamento de projetos, gestão estratégica, hoje tem uma infinidade de nomes aí, o que vocês quiserem, quando você faz isso e você já sai com 50% desse conhecimento como engenheiro, quando você faz essa gestão, você aprende que sem ferramentas não se trabalha, que sem ter o operacional necessário você não trabalha, sem ter capital você nem abre o projeto. Então quando você observa isso, você não fica como o nosso amigo ali não. Você aprende a administrar e a planejar antecipadamente. Então, como bom gestor, você verifica se tem o papel higiênico primeiro. Né? Tem as ferramentas necessárias para acabar a obra? Tem. E aquele que terminou a obra, e aí você
eu já vou no banheiro depois, né? Aí quando você vai no banheiro, tá aquele cheirinho de bom ar, que ele viu que tinha um frasquinho de bom ar do lado, fantástico. Esse cara vai ser meu engenheiro na minha empresa. Porque esse cara, ele sabe fazer o começo e o fim do projeto. Então esse é fantástico, tá? Então, planejamento, gestão de projetos. A gestão sozinha não é nada, é um processo extremamente dependente um dos outros. Outra questão também é você trabalhar em equipe. Engenheiro, ele tem uma coisa muito complicada, que quando se forma ele quer trabalhar sozinho sempre. A grande maioria sim, ele sai e ele esquece que ele tem amigos que possam trabalhar. Então o que acontece, gente? Eu gosto de cálculo estrutural, mas não sou calculista. Carlinhos, meu amigo lá, é calculista. Então se eu for fazer um projeto e que dependa de um cálculo estrutural, nada mais justo do que eu falar com o cálculo. Nada mais justo do que eu fazer isso. Vou precisar de laudos e perícias também de alguma coisa? Cara, não sou eu o cara para isso. Então eu vou chamar quem seja. Vou precisar certificar, vou precisar fazer alguma coisa da minha marca? Vou falar com a professora Nelma. Em Steel, eu conheço bastante, graças a Deus, mas não tenho isso. Vou conversar com a Rúbia, mas chama a galera. Conversa, distribui, divide, aí todo mundo ganha. E não precisa cada um ganhar um pouquinho, precisa todo mundo ganhar, é ganhar. As novas tecnologias, que eu vou dar abertura aqui, porque daí eu já vou passar a palavra para a professora Nelma de novo, falar com eles, ou já chamo eles, já pode? Então eu já vou fazer o seguinte, das novas tecnologias aqui, esse aqui é o escritório de advocacia lá, tá? Que eu não tenho a foto pronta dele, eu preciso pegar. Vocês têm aqui, isso aqui chama wood frame, eu com aço aqui, eles vão conversar. Então você tem muita nova tecnologia. Você tem também aqui o seguinte, trabalhei muito tempo, gente, com esse tipo de obra ali embaixo, que vocês estão vendo na imagem aqui da minha direita, aqui agora, concreto injetado. Concreto injetado com placas de aço, com placas de PVC. Trabalhei com concreto injetado normal e concreto injetado de concreto leve, tá? Que parece uma espuma o concreto. Pena que não deu tempo de eu passar na faculdade lá, pedir as amostras que eu doei lá e tal, porque senão eu teria trazido, mas eu trago principalmente para os alunos na sala e eu deixo aqui na faculdade para o pessoal ver, tá? E trabalhei ainda também com um outro ramo que vocês poderiam buscar, gente. A engenharia, você pode trabalhar então com gestão de projetos, vocês podem trabalhar com engenharia portuária, aeroportuária, especialização no ramo petrolífero, vocês podem trabalhar em diversos outros cargos que não como engenheiros apenas, mas esquece que vocês vão só fazer projeto ou vão fazer apenas cálculo. Não é isso, vocês podem fazer um monte de coisa. E eu trabalhei com hospitais durante muito tempo da minha vida. Agora parou um pouco de investimento nos hospitais, porque o investimento hoje é outro. É investimento dentro de UTI, dentro de equipamento, dentro de aparelhagem. Então o investimento em infraestrutura parou um pouco. Mas o Hospital do Câncer, por exemplo, fui eu que fui o executor e o planejador deles, tá? Não sou o projetista deles, o projeto deles foi de uma empresa de Santos, tá? Que fez, eu não lembro também o nome da empresa de arquitetura lá, mas foram eles que fizeram. Nós desenvolvemos tudo dentro daquele hospital, tudo e mais um pouco. Então lá eu aprendi muito. Unimed Ribeirão, trabalhei junto em parceria, Unimed Ponta Grossa, trabalhei em parceria, então nós trabalhamos com muito hospital. Esse ramo hospitalar tem um nome, engenharia clínica. Uma especialização em engenharia clínica é tudo para vocês. Não somente como construção de obras, mas como administração depois das manutenções e da parte de construção de hospitais. Hospital, pensem no seguinte, ele nunca para de construir, viu? Ele nunca para. Ele sempre precisa de mais alguma coisa. Manutenção também é o tempo todo. Então, eles sempre têm isso. É uma indústria fantástica. Então, engenharia clínica é algo fantástico também. E aí eu trabalhei com concreto leve e trabalhei também com de alta densidade, que é um concreto que vai hematita, pó de hematita, granalha de aço, e ele não tem brita, não tem areia, não tem nada disso. Tá? Ele tem o cimento CP5 Areia RS e ele é conformado apenas com o pó de hematita, com a hematita em si, a brita, para quem não sabe o que é isso, é um derivado de ferro, e aí granalha de aço também, tá? Fantástico. A densidade de um concreto normal aí, para dizer que ele é pesado, ele vai ter 2.400 quilos por metro cúbico. O concreto de alta densidade passa de 4.700. Em compensação, o valor do metro cúbico que você pode pagar aí 450, 460, 600 reais o metro cúbico de um concreto caro, o de alta densidade é 19 mil reais o metro cúbico. Então é um pouquinho diferente, tá? Mas é uma tecnologia fantástica. Então, trabalhar também com esse sistema de formas, a STF em São Paulo é uma das maiores fabricantes dessas formas, hoje em PVC também, fantástico.
Aqui também steel frame, aqui é a obra que eu estava citando para o Rodrigo e para a Ruby aqui, que deu problema lá em Ponta Grossa, que o Vitor foi visitar. Então mostre que a crise não te pegou. Não dá para assar um filé, não dá para assar nem um setinho, né? Nem um filezinho sete dá para assar, assa pé de frango, come e finge que é churrasco. Não dá para tomar cerveja, faz um quisuco e acabou. Faz isso, gente. Mas ergue a cabeça e continua. Tá? A engenharia está muito bem, sim, mas ela está mais trabalhosa do que antes. Você precisa buscar muito mais e trabalhar muito mais. Tá? Bom, gente, aqui algumas obras que eu fiz aí, que a gente trabalhou. Eu tive o prazer de trabalhar nessa obra aqui, que hoje é Heineken. Para quem vai para as praias lá no sul, era a fábrica da Kaiser, quando eu fiz isso no início dos anos 2000. Hoje é Heineken. Na época eles me deram um engradado de Kaiser. Hoje eu queria fazer uma reforma lá para ganhar só uma caixinha de Heineken. Ponto. Né? Então, isso aqui, fiz uma usina lá em Xanxerê, Erechim, chamada Ludesa. Um projeto aí também bem bacana, essa aqui. Shopping Total, trabalhei com reformas, trabalhei no Shopping Palladium. Aqui teria muito assunto para falar, inclusive sobre segurança de obra. Que isso aqui, por exemplo, é algo que me preocupa muito também, que o pessoal está trabalhando totalmente sem segurança com isso aqui. Eu vi aqui dentro. Eu cheguei no primeiro dia, quando eu vim visitar aqui, eu vi isso. Então, eu vou pegar no seu pé depois. Então, trabalhei com um hotel também chamado Philadelphia, Executive Center Slaviero, lá em Ponta Grossa, outras obras, um bunker de radiologia lá no Hospital do Câncer, esse é o Hospital do Câncer. Essa é a minha empresa, tá? Hoje o site dela não está funcionando, que está aqui nas minhas costas, mas eu estou organizando isso novamente, estou recuperando a empresa, é um processo de recuperação. Dou palestras e treinamentos Brasil inteiro aí, então diversos cursos, inclusive online, tá? A gente trabalha muito com cursos online aí. Hoje eu sou professor da FAIP aqui, graças a Deus também, é uma casa que eu já me sinto em casa desde o primeiro minuto que eu pisei aqui. Agradeço Carlinhos, Nelma, vixe, nossa, estou me sentindo muito bem aqui. E esses são meus livros aí. Meus contatos, quem quiser fotografar aí alguma coisa, quiser aí me adicionar no WhatsApp, e-mail, Instagram aí, acho que está tudo correto, não sei. Quiser dar uma olhada nos meus livros ali, hoje é de venda livre, eu trabalho com o Clube de Autores e sou contratado da Editora Viena. Eu fui contratado da Editora Viena numa semana, na outra veio o Covid. Então, paramos todos os projetos que nós tínhamos. Então, eu estou aguardando agora, Viena é aqui de Bauru. Então, a gente está aguardando agora para poder fazer os novos projetos aí, tá? Para poder fazer os lançamentos que serão feitos. Mas pelo Clube de Autores sempre tem alguma coisinha lá. Gente, me procure, me busque mesmo, eu vou estar sempre à disposição. Cara, e quando eu falo sempre à disposição, é sempre. Às vezes eu não respondo na hora, mas daqui a um tempo eu respondo. Tá? Se tiver dúvida, tiver tudo mais, eu criei um grupo chamado Engenharia Marília. Como eu sou bastante criativo, eu já tinha um grupo chamado Engenharia Prudente. Então eu sou bastante criativo, aqui eu criei um grupo chamado Engenharia Marília, vou fazer questão de colocar os professores também, porque não é para dar bom dia, já falei isso em sala de aula, se der bom dia eu tiro do grupo, porque vai dar bom dia, vai ter 256 bom dia lá, não, por favor, ali alguém aí sabe quem vende placa STF, porque eu vou fazer a primeira obra em concreto injetado, alguém aí tem o livro sei lá, de Física 2, porque eu ainda sou acadêmico e preciso do livro de Física 2, cara, é para isso, tá? Alguém tira uma dúvida para mim? Alguém sabe fazer a obra X? Alguém já trabalhou com steel framing? Alguém já fez isso? Pode me ajudar? O grupo é para isso. O de Prudente funciona muito bem, gente. É muito bacana, o pessoal trabalha muito com isso. A gente troca muita informação de obra, muita. E para quem é acadêmico também, isso vai ajudando e vai girando. Essa é a intenção do grupo. Quem quiser também participar do grupo, me chama no WhatsApp, eu mando o link e você entra no grupo. Os professores eu não vou convidar, eu vou obrigar a entrar, e aí a gente vai, né, eu vou colocá-los lá, depois vai ter daquele negócio, saiu, né, o mais legal é isso, né, você coloca um monte de gente e de repente tá lá, saiu, não sei quem, saiu, né, é muito legal isso. Mas, gente, fica aqui o meu muito obrigado a todos, principalmente a faculdade aqui, é um prazer enorme estar aqui, né, obrigado ao Lucas aí também, que desde o primeiro dia também me tira dúvida de tudo que é jeito dentro da parte da faculdade aí. Já não me aguenta mais ele também, mas tá aí, fazer o quê, né? Eu agradeço, gente. Vou chamar a Ruby agora, porque eu já me prolonguei demais. E ela peço para ela se apresentar melhor com o seu currículo aí e tudo mais. E pegar outro microfone aqui, Ruby. E aí a gente poder aí ir para frente, ela vai falar para vocês do steel framing, tá bom? Obrigado, viu, galera? Abraço, até a próxima.